Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o estudo do Livro dos Espíritos com a questão 134. O que é a alma? Kardec faz esse questionamento porque existe uma elasticidade muito grande em relação à palavra alma. Tá? Cada pessoa tem uma visão sobre este termo. Mas aqui os espíritos são muito claros. Eles especificam que alma é um espírito encarnado. Então, o espírito, que é a essência da inteligência, que somos nós, os nossos sentimentos, os conhecimentos adquiridos até hoje, o comandante deste corpo, que é o espírito, uma vez encarnado, ele é denominado alma. Então, isso é uma convenção que os espíritos estão adotando nesse momento. Então, a partir de agora, quando eles falarem alma, eles estão se referindo ao espírito encarnado. 134A. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, na erradicidade, o ser inteligente, esse princípio inteligente, que somos nós, que mantém a sua individualidade, que tem seus sentimentos e valores, o espírito, quando desencarnado, espírito. Quando encarnado, alma. 134b. As almas e os espíritos são, portanto, idênticos, a mesma coisa? Sim, as almas não são senão os espíritos. Antes de se unir ao corpo, a alma é um dos seres inteligentes que povoam o mundo invisível e que revestem temporariamente o envoltório carnal para se purificarem e se esclarecerem. Então, por que encarnamos? Nós vimos isso a semana passada. Encarnamos para evoluir, para que tenhamos acesso à matéria e, interagindo com a matéria e vivenciando as influências que ela tem sobre nós possamos aprender as lições e evoluir. Então, alma e espírito, neste conceito, aqui estabelecido aqui como uma convenção pelos espíritos, é a mesma coisa. A diferença é o estado. O espírito está na erradicidade, ou seja, fora do corpo, e a alma está encarnada. 135. Há no homem outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que une a alma e o corpo. Então, nós já vimos isso, já citei algumas vezes, que somos constituídos de 3 partes distintas. A nossa essência, o que sentimos, quem somos, o comandante de tudo, o espírito, o perispírito, que é a união entre o espírito e a matéria, e ele nos acompanha mesmo depois de desencarnados. Esse perispírito ele vai estar associado a nós. Por quê? Porque ele está relacionado com o nosso grau evolutivo e com o mundo onde vivemos. Então, para viver aqui na Terra, esse planeta que nos possibilita a vida orgânica, é preciso que nós tenhamos um perispírito apropriado. Então, o perispírito ele se mantém com o espírito mesmo depois da desencarnação. E o corpo, que é um instrumento material, a nossa roupagem para interagir com a natureza do nosso orbe, deste planeta. Qual a natureza desse laço? 135A. Qual a natureza desse laço? Semimaterial, isto é, intermediário entre o espírito e o corpo. É preciso que seja assim para que eles possam comunicar-se um com o outro. Por meio desse laço é que o espírito atua sobre a matéria e vice-versa. Então, o espírito age sobre a matéria através do perispírito. O perispírito transmite os pensamentos, as vibrações, as energias geradas pelo espírito, que é a essência, que é o comandante, para a matéria, que é o corpo. Então, quando nós desencarnamos e deixamos o nosso corpo, mantemos o nosso perispírito. Então, o fenômeno do processo mediúnico, quando há uma comunicação, ela ocorre perispírito a perispírito. Então, o perispírito do irmão desencarnado se associa ao perispírito do irmão encarnado, nesse caso o médium, para que esses pensamentos possam ser transmitidos.
Então, o perispírito é esse elo de ligação. Ele faz com que o espírito consiga se manifestar materialmente. 136. A alma é independente do princípio vital? O corpo é apenas um envoltório, repetimos-lo sem cessar. Então, a alma é o espírito. O que é princípio vital? Mais atrás, nós vimos que no universo nós temos o fluido cósmico universal, que é a base de toda a matéria. Nós temos o princípio inteligente, que é o espírito. E nós temos o fluido vital. O que ele faz? Ele transforma matéria inorgânica em matéria orgânica. Então, o fluido vital é como se fosse um fluido, né? Uma energia que, associada à matéria inerte, faz com que ela tenha vida. Então, o que traz vida aos átomos de carbono que compõem o nosso organismo? É o fluido vital. Porque os mesmos átomos de carbono compõem o carvão, compõem o diamante. E lá não tem vida orgânica. Então, é preciso que haja o fluido vital para que haja vida. É o fluido vital que traz vitalidade à matéria. A matéria é o fluido cósmico universal, que é a base de tudo. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há união definitiva entre a alma e o corpo, ao passo que, depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo desfaz os laços que o unem à alma, e a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Então, muito claro isso, né? O corpo é um instrumento para que o espírito se manifeste. Então, por isso, ele tem que ter a vitalidade. Pode existir um corpo sem alma? Pode. Por exemplo, uma pessoa que entra em coma profundo e fica por anos, às vezes, o corpo está lá. Ele está respirando, o coração está batendo, todos os órgãos estão funcionando, mas ele está completamente inativo. Por quê? O espírito está ausente. Então, durante o sono, quando nós vamos dormir, o nosso corpo continua, nosso coração continua batendo, o nosso pulmão continua sorvendo o ar, né? Respirando, o rim funciona, tudo funciona normalmente, mas o corpo fica inerte durante o sono. Por quê? Porque o espírito está ausente. Então, pode haver um corpo sem alma? Pode, só que seria algo inútil, parado. Tá? Tem a vitalidade, porque o coração bate, o pulmão funciona, os órgãos estão funcionando, mas está sem piloto. É um carro ligado, funcionando em ponto morto, porque não tem motorista. É bem essa a ideia do corpo sem alma. 136b. Que seria o nosso corpo se não tivesse alma? Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, é aquilo que eu disse. Um corpo sem alma é um carro ligado sem motorista. Ele está funcionando, tudo está perfeito, mas ele não anda, não age. Por quê? Porque não tem um motorista. Então, nós espíritos somos o motorista do nosso corpo. Ele tem a vitalidade, ele respira, o coração bate, todos os órgãos funcionam, gerando energia, mas essa energia só vai ser utilizada quando o espírito determinar. Então, um corpo sem alma é um carro sem motorista. Não, funciona, mas não age, fica paradinho. 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente dois seres distintos. Bom, quando há a concepção, no momento em que um espírito vai reencarnar, ele se liga àquela célula, o ovo que vai se multiplicar na construção do corpo. E essa ligação do espírito perispírito com esse ovo, ela vai se multiplicando. Então, nós, a alma que estamos encarnados,
estamos ligados ao nosso corpo, célula a célula. Então, não é possível que nós mantenhamos essa ligação com um corpo e tenhamos a mesma ligação com outro corpo. O espírito não pode se dividir. Então, cada corpo absorve um único espírito. Até é interessante nós avaliarmos isso. Quando eu disse há pouco sobre o fenômeno mediúnico, ele acontece perispírito a perispírito. Então, apesar de muitas vezes nós ouvirmos dentro da doutrina a palavra incorporação, o médium foi incorporado pelo espírito que se manifestou através dele. Não existe a incorporação. O espírito que está se manifestando, ele fica ao lado do médium. E a ligação é feita pelo perispírito. Então, há um entrelaçamento dos perispíritos do médium encarnado e do espírito desencarnado para que haja comunicação. Mas o espírito desencarnado não consegue entrar no corpo, porque o corpo pertence exclusivamente àquele espírito que reencarnou para aquela experiência. Muito bem. 138. Que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? É uma questão de palavras, com a qual nada temos. Começai por vos entenderes mutuamente. Então, a alma seria o princípio da vida material. Não é. Nós acabamos de falar sobre o princípio vital. O fluido vital. O fluido vital é que torna a matéria viva, orgânica. A alma é o piloto. Então, nós podemos ter organismos vivos sem alma. Uma planta, por exemplo. Uma árvore tem o princípio vital. Ela cresce, se reproduz através dos frutos, ela se estabelece, envelhece, também tem a decadência. É um organismo, está lá. Mas ele não tem um princípio inteligente associado a ele. Então, é um corpo sem alma, a árvore. Já o animal, ele tem os primórdios do princípio inteligente, porque ele tem instintos. Então, existe um agente que vai conduzir aquela matéria orgânica. Então, é esse o sentido. Não é o espírito que dá vida ao corpo. O que dá vida ao corpo é o fluido vital. É esse fluido que, energizado, ele vai se associar às moléculas e vai construir a vida orgânica, como é numa árvore. Então, a árvore não tem espírito, não tem princípio inteligente e está viva. Tá? Então, não é o espírito que dá vitalidade ao corpo. Alguns espíritos, e antes deles, alguns filósofos definiram a alma como uma centelha anímica emanada do grande todo. Por que essa contradição? Não há contradição. Isso depende da significação das palavras, porque não tendes uma palavra para cada coisa. Então, aqui é uma simples confusão entre o princípio vital, o fluido vital, que traz a vida à matéria. Então, isso sim, ele é tomado na natureza e é absorvido pela matéria para se transformar em matéria orgânica. Nosso corpo, as árvores e tudo que vive. Não é? Agora, se nós considerarmos que a alma fosse essa energia, aí sim, na morte, essa energia retorna ao todo. Mas nós entendemos, e ficou definido aqui pelas questões anteriores, que a alma é o princípio inteligente, é o espírito. Então, ele não está associado à vida orgânica. Ele é o piloto. Tem que haver vida orgânica para que ele se manifeste. Mas a vida orgânica pode existir sem que haja a presença do espírito, como eu disse há pouco, utilizando o exemplo de uma árvore. Muito bem, meus irmãos. O assunto é muito interessante. Eu até me estendi bastante hoje, mas vamos parando por aqui. E na semana que vem nós retomamos a partir da questão 140. Ok? Vamos à nossa prece, ao passe. Quanta saudade nós temos da nossa casa de oração, das reuniões que nós fazíamos, podíamos nos ver, estarmos em contato.
e ter essa possibilidade de receber os fluidos balsamizantes vindos através dos médiuns na sala de passe. Infelizmente, a pandemia ainda nos impede que isso aconteça, mas nesse momento, vamos elevar os nossos pensamentos até o mais alto e buscar a sintonia com os trabalhadores da nossa casa. Vamos abrir a nossa residência mental, o nosso coração, e permitir que bálsamos possam ser derramados sobre nós, nos trazendo alívio para as nossas aflições, nos trazendo serenidade para esse momento que vivemos, nos trazendo a cura para o nosso corpo. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai sobre nós as vossas bênçãos, Senhor, que possam ser retirados todos os fluidos impuros, que possam ser retirados em vosso nome, nos trazendo serenidade e paz neste momento. Mestre Nazareno, que possamos sentir o vosso amor que nos envolve, e se for do nosso merecimento, Senhor, que encontremos a cura para os nossos males, a serenidade diante das aflições e a confiança na misericórdia e na justiça do Pai, que nos oferece o necessário a cada instante. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.